Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Velharia. E hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial aqui desse belíssimo Ômega australiano. Ele é um Ômega 3.6 V6. Ele é do ano de 2005, do nosso querido amigo Maurício, que veio aqui hoje prestigiar o nosso encontro de quarta-feira, né? Então Garimpeiros faz o encontrinho aqui na quarta-feira e a gente tem a oportunidade de ver essas belas máquinas aqui esporadicamente, né? De vez em quando aparece algumas coisas exóticas assim, a gente traz aqui para vocês. Esse Ômega, ele veio no Brasil a partir de 1999 para substituir o Ômega que tinha aqui no Brasil, né? Então, só retomando um pouquinho aí da ordem cronológica, a Chevrolet Opala fabricou de 69 até 1992. Em 1993 veio o Ômega, e aí em 1998 parou de ser fabricado o Ômega aqui no Brasil e a Chevrolet começou a importar esse Ômega australiano, 98 até o ano de 2012, quando então encerra a venda dos Ômegas aqui com a versão Fittipaldi. Então a última versão ofertada aqui no Brasil é nesse chassi basicamente, como sendo o Ômega Fittipaldi. Uma questão interessante é que esse Ômega ele é um modelo australiano, que a gente chama, né? Então é o Ômega australiano. Ele é fabricado pela Holden. Então a Holden é um braço da Chevrolet na Austrália. Renan, como assim um braço da Chevrolet? Hoje não tem mais, mas antigamente, por exemplo, a Chevrolet ela tinha alguns braços, né? A Opel era na Europa, a Holden na Austrália e assim por diante, né? Então você tinha a Holden que fabricava esse carro na Europa. Ele é um carro 3.6 V6, muito completíssimo. É um carro com diversos itens. E na Austrália ele era chamado de Commodore. Então é igual ao Commodoro que tinha aqui no Brasil, mas lá era Commodore. Então era o Holden Commodore, que era ofertado lá na Austrália. E aí veio aqui para o Brasil para substituir o Ômega nacional, que foi ofertado de 93 a 1998. Cara, esse carro aqui, ele é um carro de 2005. E em 2005 eu tinha lá meus 13 para 14 anos. E era a época que a gente começava a flertar com carros na rua, né? Então você começava a ter aquela paixão por carro, você começava a querer entender um pouco mais de carro, e os grandes motores da época chamavam a atenção. Dando continuidade aí, galera, tive que fazer um corte aqui. Então, como eu estava falando, os grandes motores da época chamavam a atenção. E aí quando a gente ia pra rua e via uma nave como essa, um carro 0 km na época, todo requinte, era raro de se ver. Então, por exemplo, eu lembro que quem tinha um carro desse, eu acredito que era um modelo anterior até no caso, era o prefeito de Barretos, o Dr. Web Rezec. Ele tinha um carro como esse na época. Eu acho que ainda é o modelo anterior, com a frente mais antiga. Mas veja só, né? Então eram os altos executivos da época que poderiam ter um carro desse. Eram os médicos, donos de empresa e etc. Então a gente, como criança e já apaixonado por carro, a gente via esses carros aqui e ficava realmente apaixonado, tá? Hoje é um carro que, de certa forma, ganhou seu espaço no mercado de antigos. Teve ali sua época de penumbra nos anos 2010, 2015 mais ou menos, que houve o máximo de desvalorização. Só que hoje você procura ainda no mercado, você acaba encontrando pessoas apaixonadas por esse modelo e que gostam do carro
e tem para poder restaurar e curtir o carro, porque é um carro que tem sua mecânica relativamente cara para os dias atuais, mas é equivalente com o conforto que você tem com o carro. Você não pode comparar um carro com esse tipo de conforto com um carro popular, por exemplo. A manutenção do meu Onix fica X. Não vai acreditar que a manutenção de um carro desse seja equivalente, porque são carros de patamares diferentes. Aqui no interior a gente tem um painel muito bonito, né? Um painel bem completo. Esse carro é automático. Acredito eu que todos os carros eram automáticos, tá? Então, trazendo aqui para vocês. E tem uma questão interessante, pessoal. Reza a lenda, né, que esse carro aqui ele é posicionado o freio de mão do lado de lá, porque você tem a direção contrária, né? Então esse carro ele é fabricado originalmente com a direção do lado oposto, do lado direito. Então realmente é um carro muito bonito e muito completo, tá? Vou ligar aqui o painel para vocês. Você tem um painel aí totalmente. Deixa eu ver se eu consigo acender a luz aqui. Olha que painel lindo, né? Então você tem aí o marcador de temperatura, contagiros, velocímetro marcando até 240 e você tem ali o marcador de combustível. E aí você tem, eu vou trazer aqui mais pertinho, tentar focar aqui para vocês. Vocês têm aqui o computador de bordo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu não vou mexer muito porque eu não sei. São Paulo. Opa. Não gosta muito de São Paulo. Qual foi a ideia da camisa do Vani? Baixar o som aqui. Aqui você tem o odômetro, né? E eu acho legal quando o carro liga, ó, vou tentar focar aqui para vocês, ó. Quando você liga o carro, aparece esse da Chevrolet, né? E o carro tá no pé. Ele fez todo um check, dá o ok. E aí você tem as opções aí, certo? Aqui ainda no combustível você tem ainda outra parte do computador de bordo mostrando, deixa eu só conseguir ajustar ali, quantos quilômetros que ele está fazendo por litro. Então imagina, né, um carro 3.6 V6 fazendo 6.7, que é uma média muito interessante. Aqui na porta, eu vou ter que acender a lanterna do celular, mas nós temos aquele esquema de ar-condicionado que sai do painel, passa para a porta e é solta, né? Gols de Marcelinho e Rafael. Como eu liguei e desliguei o carro, apareceu de novo o rádio. E você tem, quando você fecha a porta aqui, a parte do difusor do ar posicionado aqui dessa forma, tá? Então um carro muito bonito. Esse tá em excelente estado de conservação, tá muito bonito. O dono comprou ele há 2 meses atrás, o senhor Maurício. Ele passa um tempo aqui em Barretos, mora em Minas Gerais e tá sempre aí com esse belo Ômega aí. E ele tinha um Ômega 99, que era o modelo anterior. Renan, mas como assim modelo anterior? Teve alguns facelifts no caminho do Ômega australiano. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro facelift do australiano, tá? Terceiro ou segundo facelift do Ômega australiano. Ele nasceu com um modelo, é o Holden, né? Na verdade, Holden Commodore veio para o Brasil com um modelo, passou por um facelift e agora finalizou basicamente com esse facelift em 2012, com a versão Emerson Fittipaldi, a versão denominada aí Ômega Fittipaldi,
tinha alguns opcionais, algumas assinaturas, etc, tá? Então o dono desse carro aqui, ele tinha o modelo de 99, que era o primeiro modelo do Ômega australiano. O motor era um 3.8. E aí ele comprou agora recentemente, há 2 meses atrás, esse modelo que é o Ômega australiano 2005, que tem o motor V6 3.6 V6, certo? Então é isso. Toda a parte aqui de headline, né? Carro muito novo, muito bonito. Parte de banco traseiro, olha só o conforto. Eu acho sensacional o conforto desses carros, tá? E eu vou mostrar agora para vocês, o motor. Estamos vendo agora o cofre do motor e nós temos aqui um belo de um V6, tá? Aqui, Renan, o motor tá sujo. Galera, a gente tá passando uma recessão hídrica gigantesca. A gente tá passando uma recessão hídrica gigantesca aqui em Barretos, então não tem muito como limpar. Ele falou que conseguiu lavar o carro por fora no posto. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente essa plaqueta. Olha lá, Holden Limitada, parte Melbourne Victoria, produzido na Austrália. Então esse carro aqui é um australiano, certo? Aí os meninos acabou de derrubar uma cerveja. Guaraná. Guaraná, suco de cevada. Suco maluco. Suco maluco. E é isso aí, galera. Então esse belo Ômega, perceba a questão de acabamento, né? O capô sendo apoiado aí por amortecedores, né? E é um carro realmente muito à frente do seu tempo, muito bonito. E que, como eu falei, né? Você, como criança, na época, fiz um corte rápido aqui por causa da moto, que passa muita moto. Então, só concluindo, né? Aqui um carro muito especial para a época. Você como criança, eu era criança, tinha meus 13, 14 anos, vi um carro desse. Aquela fase que você começa a ter gosto por algumas coisas. Meu gosto sempre foi carro. Então eu olhava esses carros aqui, o Ômega, alguns outros modelos importados que vinham para o Brasil. A gente ficava encantado, né, com tamanha beleza, tamanho glamour, além de que a gente olhava, via 3.6 aqui na traseira, né, vou mostrar aqui para vocês. Você via esse escrito Ômega CD, e aí você via aqui 3.6, você fala, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, que carro que é esse, né? 3.6, o carro do meu pai é 1.0. Então era muito interessante. Outra coisa que chamava atenção pra gente era o escapamento, né? O tamanho da boca do escapamento e etc. Então são questões que realmente marcam a nossa infância. Esse carro que permaneceu alguns anos aí na linha de montagem. Na linha de montagem não, né? Porque ele não era montado aqui, ele era importado. Permaneceu nas agências para venda durante alguns anos. Foram basicamente 13, 14 anos de importação. Olha só, aqui atrás. Ar-condicionado, galera. Aqui nos passageiros traseiros, olha só. Você tem todo um glamour aqui. Hoje só os carros de elite que tem isso. Você pega só carro bem caro realmente que tinha esse opcional.
o famoso, eita, quebrado, o famoso apoiador de braços clássico da Chevrolet, que veio desde a época dos Monzas, né? Mas perceba, cara, como tá bonito a parte de... envelheceu bem, né? A parte de papelão de portas e etc. Por exemplo, o Vectra envelheceu super mal isso, tá? Então, é um carro que está muito novo, um carro muito conservado, olha só. É um carro que você vê que... Vou tirar a luz aqui. Você vê que ele não foi um carro surrado, né? Um carro muito bem cuidado. Foi usado, mas é um carro que foi muito bem conservado aí, certo? Então trouxemos aí um pouquinho para vocês desse belíssimo Ômega. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço. Curtem, compartilhem com os amigos esse belo Ômega CD 2005, o famoso Ômega australiano. Valeu, galera. Um grande abraço. Show de bola.